Amados irmãos, graça e paz. Todas as vezes que eu venho a Itabaiana, o meu coração se alegra, porque este é um caminho que eu fiz muitas vezes, há vários anos. E as recordações são muito vívidas ainda e alegram o meu coração. E todas as vezes que eu venho aqui, fico feliz em ver rostos diferentes, fico feliz em ver o desenvolvimento do Senhor, porque eu me lembro ainda do meu primeiro culto como pastor. E foi mais ou menos eu e mais umas 5 ou 6 pessoas aqui em Itabaiana. E nessas 6, 2 eram da minha casa, Márcia e o meu filho João Pedro, que ainda era um bebezinho. E veja como o Senhor, ao longo dos últimos anos, trouxe paz, trouxe crescimento, trouxe um novo tempo, novas pessoas para continuar a pregação do Evangelho do Senhor. Agradeço então ao Conselho da Igreja e ao pastor Josivaldo pelo convite, né? Ele agora está descansando um pouco, né? E, na verdade, eu estou pagando o preço aqui também, porque quando eu tiro férias, Josivaldo também, o pastor Josivaldo é um daqueles que nos ajudam ali. Agora ele tirou férias e eu disse, pode contar comigo. Então, deixamos lá a Ebenezer, o presbítero estará pregando hoje lá, né? E eu aqui com vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa, que alegria estar aqui com vocês. Vamos ficar em pé? Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. E vamos ler todo o capítulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler alternadamente também? Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos juntos lerão os versículos pares. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim: pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação.
Amém. Vamos ler juntos mais uma vez o versículo 8. Vamos lá? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Amém. Podem sentar, irmãos. O apóstolo Paulo escreveu 3 cartas para esta igreja. Uma delas se perdeu, não chegou até nós, e ficaram essas 2 cartas para esta igreja. Quem conhece e lê a história, né, das cartas, percebe que a igreja de Corinto não era uma igreja fácil. A igreja de Corinto não foi aquela igreja que o apóstolo Paulo anuncia, prega, e as coisas logo de imediato se condensam, se aprumam e tudo vai dando certo. Se ele escreveu 3 cartas, uma delas, como disse, se perdeu, mas nas outras 2, nós vimos claramente os vários problemas que haviam ali. Se você ler lá em 1 Coríntios, você vai ver problemas relacionados à consciência sobre a pessoa do Espírito Santo e os dons espirituais. Nós vemos questões relacionadas, inclusive, à questão sexual desenfreada na igreja, questões de idolatria da igreja, questões de perseguição à liderança na igreja, divisões na igreja. Não era uma igreja fácil. Aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, nós percebemos o apóstolo Paulo falando também a respeito da forma como ele estava cumprindo o ministério dele e falando isso para a igreja. Observe que esse capítulo 4 é um capítulo que vai falar sobre aflição, vai falar sobre lutas que ele, como apóstolo, mas também como servo do Senhor, e a própria igreja enfrenta. Por isso eu pedi para a gente refletir, olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então o apóstolo está escrevendo para uma igreja, para uma comunidade, que à época também sofria perseguições, que à época também passava por tribulações. O apóstolo Paulo, óbvio, passava muito mais por conta da sua posição apostólica, de pregador, de mensageiro, e que sofria perseguições, inclusive, do próprio império romano, sofria perseguições dos judeus da época, dos religiosos da época. E, por incrível que pareça, também sofria perseguições de pessoas de dentro da própria igreja. Na igreja de Corinto, Paulo, algumas vezes, precisou falar a respeito da sua autoridade como apóstolo, escrevendo e demonstrando, através da Escritura, através da história, através dos atos de Jesus na vida dele, da mesma maneira como aconteceu com os demais apóstolos. E aí o apóstolo Paulo, então, ele escreve esse capítulo 4 para mostrar um pouco como é que você combate as aflições, como é que você vivencia as aflições. Veja, não feche a sua Bíblia, capítulo 4, versículo 1, diz assim: pelo que, tendo este ministério, que ministério, né? A pregação da palavra, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então o apóstolo Paulo começa o capítulo 4 dando um bom exemplo para a igreja. Olha, apesar da perseguição, apesar das dificuldades, apesar de tudo que acontece contrário à ministração da pregação da palavra de Deus, nós não desfalecemos. Aí ele diz no versículo 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Aqui, a título de introdução ainda, a gente percebe como já naquela época, já no início da igreja, já haviam penetrações de lobos vorazes dentro da igreja, de falsos pregadores, de falsos apóstolos, de falsos irmãos, que semeavam no meio da igreja problemas doutrinários, problemas contrários à teologia bíblica, e levando, inclusive, a tendência de práticas contrárias à graça do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, olha, tem coisas que são vergonhosas e se ocultam, mas isso não é comigo. Eu não ando pregando para vocês através de palavras astuciosas, nem adulterando a palavra de Deus, ou seja, dizendo aquilo que a palavra de Deus não diz. E ele diz, antes recomendamos a consciência de todo homem
na presença de Deus pela manifestação da verdade. O apóstolo Paulo, então, ele diz, olha, eu não desfaleço no meu ministério e eu hei de continuar pregando a verdade. Vou continuar pregando a verdade. Vocês sabem que lidar com a verdade para a igreja e para a maioria das pessoas traz problemas. Se é uma das coisas, muitas vezes, que as pessoas não querem ouvir, é a verdade. A verdade das coisas. As pessoas muitas vezes nos fazem perguntas e não querem ouvir a verdade. Querem ouvir uma palavra que seja satisfatória, uma palavra que seja agradável, uma palavra que encha os corações de alegria. E muitas vezes a verdade também faz tudo isso, não é? A verdade da palavra de Deus conforta, sim, consola, sim, mas assim como naquela época, ainda hoje, os ouvidos das pessoas sentem coceira, muitas vezes, quando a verdade está sendo ministrada, porque a verdade tocará sempre no profundo da nossa alma e lidará com aquelas sequelas, com aquelas coisas que existem ainda dentro de nós como luta do velho homem. E tem gente que não quer ser incomodado com isso. Paulo diz, não, eu continuarei com a verdade. E se o evangelho que nós pregamos está encoberto para alguém, porque eu continuo pregando, ele diz, é para os incrédulos. Porque para o povo de Deus, a glória do evangelho de Cristo é aquilo que resplandece. E aí ele vai dizer, os ímpios, os que se afastam de Jesus, para eles está encoberto, porque o Deus desse século lhes cegou o entendimento, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Paulo está argumentando aqui que o seu trabalho é pregar a verdade, que o seu trabalho é falar sobre a luz, que o seu trabalho é anunciar, inclusive, Jesus Cristo, colocá-lo no centro, colocá-lo como alvo da nossa existência. Porque, na verdade, ele vai dizer, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Eu acho muito, muito bom como a Escritura vincula tudo à pessoa de Jesus. Observe que Paulo não está aqui pretextando humildade, como alguns fazem. Pretextam humildade para tentar ganhar o coração das pessoas. Ele diz, não, olha, eu sou servo de vocês por causa de Jesus, por amor de Jesus. É Jesus que está nesse negócio. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. É Ele que é o Senhor, é Ele quem manda, é Ele que de fato direciona todas as coisas na minha vida e na vida de vocês. E nós não pregamos a nós, mas nós pregamos a Cristo. E Ele diz, porque das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E aqui você vai perceber, às vezes a leitura bíblica ela fica quebrada, porque essa divisão de capítulos e versículos é muito posterior, né? Vocês sabem disso. E foi feita para facilitar a localização do texto, né? Imagine se a Bíblia fosse um livro só completo, como um romance, em que você não... Onde é que está isso? Está na página tal, até você achar onde, né, aquele pequeno trecho. Mas, se isso é muito bom para facilitar a nossa vida, também, às vezes, prejudica a compreensão e o andamento do texto como um todo. Aqui você percebe que o versículo 6, ele está numa conexão muito justa com o que acontece a partir do versículo 7. Porque ele vai aqui demonstrar para a igreja como vivenciar, como sair das aflições para a vitória plena em Cristo. Porque agora, do versículo 7, do versículo 6 até o final, praticamente, Paulo vai tratar sobre a questão das aflições, das lutas, das provas, das dificuldades e como então vencê-las. Então, Paulo vai abordar essa realidade das aflições e vai abordar, inclusive, como as aflições transformam-se em vitória através de Cristo. Uma coisa bonita do Evangelho é que o Evangelho real, verdadeiro da Escritura, do Senhor Jesus, não é aquele Evangelho que eu costumo apelidar de o Evangelho de Alice no País das Maravilhas.
O evangelho em que você vai chegar ao final andando já somente em ruas de ouro. É só caminhar nessas ruas de ouro que você vai dar tudo certo e que você não vai ter problema nenhum. Não. O Senhor Jesus, quando chama os seus discípulos, Ele vai dizer: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem um momento em que a coisa aperta para o lado de Jesus e os discípulos, e Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, eles fugiram, eles foram embora, e vocês querem também ir embora? Aí Pedro, para variar, né? Sempre Pedro, diz: Senhor, para onde iremos nós? Completem. Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus conversa com seus discípulos. As raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a resposta dos discípulos é: a gente quer ficar com o Senhor. A gente sabe que mais tarde, quando a coisa apertou mesmo, quando a perseguição veio, o que aconteceu com esses discípulos que estavam tão corajosos no gogó? Perna, para que o quê? Para que te quero? Todos eles. E o Pedro, que era o mais empolgado na fala, foi aquele que negou a Jesus. É claro, não vamos discutir isso do Evangelho agora, mas a gente sabe que a história não parou aí, porque Jesus trouxe perdão para Pedro, Jesus trouxe perdão para os apóstolos, depois da ressurreição, eles foram acompanhados por Jesus, mais tarde o Espírito Santo desce sobre eles, e o resto é história. Chegou aqui em Itabaiana o Evangelho transformador das vidas. Mas, quando olhamos para a história do povo de Israel, quando olhamos para a história da igreja, quando olhamos para a história dos apóstolos, quando olhamos inclusive para a história da própria igreja aqui em Itabaiana, ou em qualquer igreja que você pesquisar, que realmente segue ao Senhor Jesus, você vai perceber que há sempre vitória, mas é vitória que é regada a lágrimas, é vitória que é regada a muitos problemas anteriores, mas todos eles vencidos pela igreja. Na verdade, as aflições, elas terminam moldando a cada um de nós, moldando a igreja para chegar ao final vitoriosa. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, dentro desse capítulo 4, algumas questões, alguns temas, alguns pontos que nós precisamos lembrar para que nós, assim como Paulo, não desfaleçamos. Para que nós possamos dizer, como Paulo aqui, em tudo somos atribulados, mas nunca angustiados. Ficamos perplexos, por que está acontecendo isso? Mas não desanimados. Perseguidos, somos perseguidos, seremos perseguidos, mas não desamparados, porque a gente sabe, Jesus disse: eis que estou convosco, o quê? Todos os dias, até a consumação do século. Abatidos, porém não destruídos. Há momentos em que o abatimento vem, há momentos em que a tristeza nos toma, mas é neste momento que Jesus, o Espírito Santo, a própria convivência e ação da igreja como corpo de Cristo nos ajuda a levantar e a não nos destruir. Então, o primeiro ponto que eu quero lembrar aqui, que está nesse texto, está no versículo 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo aqui, ele está nos lembrando que aquele Deus que criou a luz no início dos tempos, também fez a luz de Cristo brilhar nos nossos corações. O que acontece é que na nossa caminhada, muitas vezes os nossos olhos ficam obscurecidos. Estou falando de forma metafórica aqui. Ou seja, muitas vezes nós estamos caminhando, a situação nos aflige e parece que não tem saída. É como você entrar num túnel e não ter luz alguma, e você não enxerga a saída do fim do túnel. Você até sabe que ela existe, você tem convicção que você está caminhando para lá, mas está tudo escuro. E aí o apóstolo Paulo diz assim: das trevas resplandecerá a luz. Ele está dizendo isso para a igreja. Então vocês não devem jamais desanimar, porque na verdade essa luz que resplandece no nosso coração é através dessa luz que somos iluminados para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Em outras palavras,
em meio às trevas das aflições e dificuldades, a luz de Cristo nos guia e nos dá esperança. Quando nós estamos andando e as tribulações vêm, as perseguições vêm, as dificuldades vêm, as lutas vêm, então aí nós olhamos para Jesus e lembramos que Ele disse: eu sou o quê? A luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Então o apóstolo Paulo, nada mais, nada menos, está refletindo o próprio ensinamento de Jesus, que nós como igreja, nós como filhos de Deus, nós como servos do Senhor Jesus Cristo, temos a luz de Cristo em meio às trevas dessa existência. Então nós não precisamos ficar com medo. Muitos aqui são pais ou já foram pais, hoje são avós, avós. Mas uma das coisas interessantes, e é bonitinho a gente que é pai, mãe, quando os menininhos, né, os bebezinhos, né, crescem, nascem, né, e eles começam a caminhar, começam a andar. E aí, de repente, é legal, às vezes chateava, né, mas às vezes vinha aquela mãozinha batendo na porta do quarto. Papai, papai, mamãe, mamãe. Que foi, menino? Vai dormir. Eu estou com medo. Por que você está com medo? Está escuro. Se vocês forem como sempre foi na minha casa, hora de dormir é hora de apagar as luzes. Nenhum filho meu jamais dormiu com luz acesa. Nunca foi necessário isso. Mas, de vez em quando, na criança, batia o medo. E você sabe o que acontecia quando o Marcos Vinícius ou quando o João Pedro tinham medo de noite? Eles sabiam. Podia estar escuro. Eu não sei como é que esses meninos acertavam. Porque eu estou falando do tempo, irmãos, que eles eram pequenininhos, que não alcançavam nem a tomada. Outro detalhe também, que na minha casa, menino nunca dormiu no meu quarto. Eles sempre tiveram o quarto deles. Pastor, e quando era bebê? Era no berço deles, jamais na cama. Foram criados para se desenvolver. Então, mas eu ficava impressionado como é que mesmo no escuro eles saíam com medo, mas eles sabiam, eu vou caminhar, porque naquela porta papai e mamãe estão ali para me proteger. De uma certa forma, é mais ou menos assim que a igreja caminha. Porque qual é a força que um menino de 1 ano tem? Qual é a capacidade de se proteger sozinho que uma criancinha tem? Qual é a capacidade de vencer as trevas que uma criancinha tem? Mas as crianças têm pelos seus pais algo que nós devemos ter pelo nosso Pai Celeste. As crianças olham para os pais e enxergam a esperança. As crianças olham para os pais e enxergam aquela capacidade de prover aquilo que eles precisam. As crianças têm a capacidade de enxergar nos pais a proteção. Está tudo escuro, mas meu pai está aqui. Está tudo escuro, mas minha mamãe está aqui. E aí eles se sentiam seguros. Aí a gente botava para dormir rapidinho, daqui a pouco mandava para o quarto de novo. Até chegar um tempo em que eles não mais precisavam ir para o quarto. Porque eles entendiam que eles estavam o quê? Seguros. Às vezes, irmãos, nós caminhamos nessa vida e nos desesperamos porque esquecemos que temos dentro de nós a verdadeira luz que ilumina todo homem. Que Jesus, que é a luz eterna, está dentro de nós e ao nosso lado, nos conduzindo. E às vezes somos como essas crianças, como uma criancinha. Mas lembre-se, o seu Pai sempre estará presente. Ele sempre estará ao seu lado. Em meio às trevas das aflições e dificuldades, a luz de Cristo nos guia. Assim, essa maravilhosa luz há de dissipar a escuridão. A presença de Cristo em nossas vidas nos ajuda a superar os momentos difíceis, trazendo clareza e direção. Por isso que ele diz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Normalmente, essa palavra glória na Bíblia, especialmente glória de Deus, tem a ver não apenas com a grandeza de Deus, né? Observe que a glória de Deus
é a presença de Deus. Aonde Deus vai, a sua glória o acompanha. Lembra da visão de Isaías? Que a glória do Senhor encheu todo o templo. Então, glória tem a ver com presença. Se Deus está presente, a sua glória está presente, e aí nós reconhecemos o que é essa glória. É a presença majestosa desse Deus poderoso, que tem todas as coisas debaixo das suas mãos, que tem todo o poder nos céus e na terra. Aquele que vence todos os seus inimigos. Todos os inimigos de Deus se dobram quando a presença dele chega. Então, essa luz que nós temos sempre vai vencer as trevas. E há um detalhe interessante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios, deixa marcado, 2 Coríntios 4. E vamos lá para Efésios capítulo 1. Versículos 4 e 5. Você pode ler comigo? Efésios 1, 4 e 5. Pode ler comigo? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A Bíblia, irmãos, é um livro que é todo conectado. As conexões estão aí. E o que acontece? Vamos agora para Gênesis, capítulo 1. Você vai ler comigo também. Houve um tempo em que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui o tempo começa. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E o que é que havia? Trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O que é que aconteceu? Leia comigo. Disse Deus, haja luz. Mais uma vez. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Que palavra maravilhosa. Quando a luz não existia, ela passa a existir a partir da palavra de Deus. Disse Deus, haja luz e houve luz. Mas você sabe o que é que Efésios está dizendo? Lá no capítulo 1, versículos 4 e 5, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, Ele, antes da fundação do mundo, nos predestinou para Ele, para sermos seus filhos, antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus dizer assim, e agora, o incrível é, como é que nós nos tornamos filhos? O que é que o texto diz? Por meio de Jesus Cristo e pelo beneplácito da sua vontade. É através de Cristo. Então, antes de Deus dizer, haja luz, lá na eternidade, Deus disse, haja cruz. Quando você lembra, olha para o texto, Deus falando, haja luz, que coisa maravilhosa, apareceu a luz no universo, apareceu a luz no mundo, mas antes disso, Ele já nos conhecia, Ele já nos amava, e Ele já preparou a nossa salvação, dizendo para o Filho, você vai morrer na cruz por eles, você vai sofrer por eles, você vai ser a luz da vida deles, e você vai iluminá-los em todos os caminhos, para que eles voltem para nós. Então, antes do haja luz, Deus disse, haja cruz. Nós precisamos descansar nessa verdade. Essa luz sempre nos acompanhará. Então, assim como vivemos em meio às aflições, nós devemos nos lembrar que a luz de Cristo brilha em nossos corações. Devemos nos lembrar e devemos buscar essa luz através da oração, através da palavra. Lembra o que é que a palavra diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o que mais? E luz. E lembre-se que lá em João capítulo 1, versículo 1, que diz assim, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Óbvio que o salmista está falando desta palavra escrita.
Mas a revelação máxima de Deus é o seu Filho Jesus. Ele é a luz do mundo. A igreja tem essa luz dentro dela. Por isso, nós não desfalecemos. Por isso, nós não desanimamos. Por isso, nós caminhamos firmes, vencendo as aflições da nossa vida. Segundo lugar, considere os tesouros em vasos de barro. Versículo 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe o que está acontecendo aqui? O Evangelho não nos engana. Jesus, quando nos salvou, Ele não nos transformou em super-homens, capazes de enfrentar todas as situações, e agora, sendo fortes, poderosos, vão sair pisando na cabeça da serpente, vão vencer os leões da vida, e jamais se entristecerão, porque agora vocês são filhos de Deus, e são hiper mega poderosos, e agora vocês são vencedores eternos em qualquer circunstância, pela própria força que agora vocês têm. Não. Paulo diz assim: lembrem-se, nós somos vasos de barro. Então, este tesouro, ele diz, olha, porém, nós temos esse tesouro. Que tesouro? O tesouro do Evangelho, o tesouro de Jesus, o tesouro dessa luz maravilhosa que nos acompanha, ilumina e guia. Esse tesouro maravilhoso dessa mensagem, esse tesouro maravilhoso dessa mensagem que nos anima, que nos fortalece, que nos conduz, que nos guia e que nos faz caminhar para a frente, sempre olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos tudo isso, isso é muito belo, mas nós ainda somos vasos de barro. Nós ainda somos frágeis. A fragilidade humana está presente em cada um de nós. Satanás é muito astuto, porque muitas vezes ele coloca caraminholas na nossa cabeça quando nós falhamos, quando nós temos alguma dificuldade. Será que você é dele mesmo? Olha aí agora, você prega, você fala, você distribui folheto, mas olha você aí agora caindo nesse pecadinho. Tão fácil você vencer e você não conseguiu. Olha agora como você está murmurando diante dessa situação. Olha agora como você está demonstrando que não é dele. Quando essas coisas vierem na sua cabeça, você não precisa ser pentecostal, mas repreenda isso. Como? Não é só ficar de eu te repreendo, não. Vai para a Bíblia, vai orar, vai relembrar que a igreja tem a luz de Cristo no meio das trevas, mas lembre-se, como o apóstolo Paulo disse certa vez, não eu, mas Cristo agindo. Tudo é através de Cristo. Então Paulo usa essa metáfora dos vasos de barro para descrever a nossa própria fragilidade. Somos frágeis, imperfeitos, mas para a glória de Deus nós carregamos dentro de nós o tesouro inestimável do Evangelho. Uma das coisas mais belas de sermos alcançados pelo Evangelho é que aquela revelação maravilhosa, que nós, mesmo sendo vasos de barro imperfeitos, nós agora temos a mente de Cristo, nós agora somos templo do Espírito Santo. Isso é algo que eu penso, eu avalio, eu estudo, eu olho para as Escrituras e tento entender como o Espírito Santo habita em mim, porque eu não mereço, porque eu sou frágil, eu não sou digno. Mas aí eu me lembro nas Escrituras que a dignidade não é minha, que a força não é minha, que o poder não é meu, mas tudo isso aponta para Jesus e a Ele pertence. Se o Espírito Santo habita em mim, é através de Cristo. Se os meus pecados são perdoados, é através de Cristo. Se alguma força me toma, é através de Cristo. Se eu consigo responder positivamente aos chamados de Deus, é por conta de Cristo. Se a minha oração sobre a presença de Deus, é por causa de Cristo. É por causa da própria intercessão do Espírito. Então lembre-se, você é frágil. Mas a nossa fragilidade
não é maior do que o poder de Deus. A nossa fragilidade não é mais forte do que o poder do Espírito Santo na nossa vida. A nossa fragilidade não é maior do que o poder e o desejo de Deus de nos aperfeiçoar, inclusive através das nossas fraquezas. As nossas fraquezas e limitações são oportunidades para que o poder de Deus se manifeste de maneira ainda mais clara e poderosa em nossas vidas. Observe que o apóstolo Paulo, no versículo 5, ele vai dizer: nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Somos vasos de barro, mas quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Somos vasos de barro, mas o que nos enche é o amor de Deus. Somos vasos de barro, mas fomos construídos pelo maior oleiro do universo. E se necessário for, ele quebra o vaso, ele moe o vaso, e assim como o profeta anuncia, ele faz de nós vaso novo. Ele nos transforma, ele nos molda. Somos de barro, mas estamos debaixo do poder de Deus. Reconhecer, irmãos, as nossas limitações nos ajuda a depender mais de Deus. Em nossas fraquezas, o poder de Deus se manifesta. Nós devemos confiar em Deus para nos capacitar em nossas tarefas diárias e ministérios. Falando em ministério, toda vez que a gente vem em Itabaiana, eu me lembro do meu chamado para o ministério. A minha primeira noite aqui, eu não dormi praticamente. Márcia deve ter roncado um bocado, mas eu não dormi. Porque depois do meu primeiro domingo aqui em Itabaiana, pregando como pastor, bem novinho naquela época, eu fiquei perguntando para mim e para Deus ali: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu não sou um grande evangelista, eu não tenho habilidade para isso ou para aquilo. Eu tenho algumas habilidades, mas eu fiquei pensando, não tem o que fazer. E aí o que é que o Espírito Santo faz com você? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Eu vou estar com você, por onde você andar. Ei, o chefe sou eu. Ei, a igreja é minha. Ei, o evangelho é que é o poder de Deus, não é você não. Apesar do seu nome ser Vigor, você precisa buscar e renovar suas forças em mim toda vez. E aí eu acordei no outro dia sabendo, Deus me quis aqui, apesar das minhas fragilidades. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não de nós. Pode escrever isso. A igreja de Itabaiana continuará pregando, continuará anunciando o evangelho. Satanás se levanta contra. O mundo se levanta contra. Mas o que é que a Bíblia diz? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, vamos continuar com a nossa missão. As aflições chegam na sua vida para lhe abater. Lembre, você tem Jesus. Ah, pastor, mas eu hoje estou me sentindo tão frágil, estou me sentindo tão fraco. Que bom! Porque quanto mais frágil você é, quanto mais fraco você é, a excelência do poder será de Deus e não de você. Quanto mais você entender a sua fragilidade, mais você vai ler a Bíblia, mais você vai orar, mais você vai vir à igreja, mais você vai buscar a Deus, porque você sabe que depende inteira e exclusivamente deste Deus para ultrapassar toda e qualquer barreira que se levante na sua vida. Como é que a gente sai das aflições para a vitória? Em terceiro lugar, a gente precisa lembrar que as aflições são momentâneas, porém a glória
será eterna. Vamos ler juntos o versículo 17? Vamos lá? Juntos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que Paulo está demonstrando aqui é que ele quer encorajar a igreja para olhar para as nossas aflições presentes como questões leves, como questões passageiras. Quando nós olhamos e comparamos com a infinitude que será viver para sempre na presença de Deus, você enfrentar alguma aflição aqui, será nada, será coisa pequena. Quando você estiver enfrentando aquela doença, muitas vezes gravíssimas, e que dói, que coloca você na cama, que faz inclusive você ficar pensando, eu acho que de hoje eu não passo, está doendo. Aí você olha para frente e lembra, essa aflição é momentânea, mas haverá uma glória eterna, porque chegará aquele dia em que nós estaremos na presença de Deus, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais luto, só haverá glória de Deus e gozo na presença do Senhor, no novo céu e nova terra. As dificuldades que nós enfrentamos nessa vida estão moldando o nosso caráter e nos preparando para a eternidade. Quando nós olhamos para a glória futura, nós percebemos que é incomparavelmente maior e mais significativa do que qualquer sofrimento que possamos experimentar agora. A gente está vivendo uma geração cheia de mimimi, uma geração que não aguenta nada. Tudo é para chorar, tudo é para reclamar. Uma geração que não consegue caminhar. E eu não estou me referindo ao mundo, não. Estou me referindo à geração da igreja mesmo. Eu sei, a gente vai chegando. Eu estou agora nos 54. Não parece, eu tenho essa carinha de menino. Mas já estou com 54. Vocês ficaram espantados, não foi? Não parece. Entendeu? Não parece. Ele deve ter, eu sei, alguém aqui já está dizendo, não, pastor, o senhor tem no máximo uns 42. Não é? Será? Quando a gente vai envelhecendo, a gente começa a compreender e olhar para o passado. Cadê aquela geração que quando tinha um programa, um trabalho de evangelização, saía todo mundo caminhando para evangelizar? Eu me lembro aqui. Aquela geração que, vamos fazer uma evangelização na Agrovila. Então, agora o irmão aqui tem que botar o Corolla dele à disposição e tal. O pessoal se virava para chegar. Abria o carro, fretava carro, o carro do pastor abria e botava a bateria dentro do Fiat Uno, uma bateria inteira dentro do Fiat Uno, com guitarra, com caixa. E ali, eu não sei se ainda é assim, mas era uma rua de pissarra, e fazia aquelas ondulaçõezinhas. A bateria ia tocando antes de chegar lá. Era uma alegria. Aquela geração lá em Laranjeiras, que subia num caminhão para ir até Itaporanga evangelizar, ou para ir até a igreja Ebenezer trabalhar o dia inteiro, quebrando pedra. E eu fui dessa geração. Eu, menino, ajudei a construir o templo de uma igreja que hoje eu sou pastor e eu nem sabia que pastor seria. Vai chamar o menino de hoje para carregar uma pedra, para carregar um bloco. Sabe o que acontece? Estou cansado. Não. Prefiro dar oferta. Hoje na igreja está assim. As pessoas preferem dar oferta para pagar o pedreiro, para pagar o ajudante, do que ir ajudar. Quando faz isso é até bom também, né? Mas eu estou apenas querendo dar um exemplo de que parece que a nossa força está se esvaindo pelos dedos. A gente chora na maior facilidade. Tudo é coisa para se reclamar na igreja, gente. Tudo é coisa para chorar. Tudo é difícil, tudo é dificuldade. Ah, pastor, estou tão cansado, o que foi? Ah, eu estudei a tarde toda. Meu Deus. Antigamente, para se cansar, o camarada tinha que carregar umas 10 toneladas de feijão nas costas, no saco aí no mercado.
Agora, senta lá no ar-condicionado em casa, no ventiladorzinho, estudando. Aí não pode ir para o culto na noite de oração, porque está cansado. As aflições são momentâneas, porém a glória será eterna. Muitas vezes a gente pensa e esquece que tudo que passamos aqui é passageiro. Não apenas as aflições, mas tudo passa nessa vida. Nós devemos manter a perspectiva eterna em mente. As dificuldades que enfrentamos são temporárias. Elas nos moldam e nos preparam para a eternidade. Perseverar na fé nos ajuda a alcançar a glória prometida. Lembre-se disso, irmãos, tudo passa. Só uma coisa que não passa, tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. As suas promessas sempre Ele vai cumprir. Então, quando você estiver enfrentando aflições, lutas, dificuldades, dores, perseguições, a gente sofre muito na igreja quando não somos reconhecidos. Quando as pessoas reconhecerem o seu trabalho, lembre-se, é Deus que faz na sua vida, é Jesus. Agradeça, fique feliz, mas não exija isso. Afinal, fazemos para Ele, fazemos para Deus. As dificuldades são momentâneas, tem gente que chora por isso, mas a glória será eterna. Versículo 18, para concluir. Vamos ler comigo? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem. Gente, isso é maravilhoso, isso é um ensino poderoso. Lembra de Tomé? Que disse, se eu não vi, eu não vou o quê? Crer. O que é que Jesus disse? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então nós somos felizes. A gente precisa compreender isso. A gente caminha nesse mundo, estamos vivenciando tudo isso, estamos olhando tudo isso, mas os nossos olhos devem se voltar para a eternidade, devem se voltar para aquilo que é eterno, para aquilo que não passa. Às vezes estamos chorando porque não conseguimos fazer a reforma na nossa casa, mas nós precisamos olhar que nós temos uma casa maravilhosa, que o próprio Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar, é com essa casa que eu me preocupo, as daqui são necessárias por enquanto, mas são passageiras e momentâneas, mas tem gente que sofre, porque não só consegue olhar para aquilo que é visível, quando a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos aprender a manter o foco no invisível, para que a gente passe pelas aflições e chegue na vitória de forma plena. Nós precisamos olhar, e agora eu vou fazer uma referência a um desenho animado que era na minha época. Nós precisamos ter aquela visão além do alcance. É o crente Thundercat. Quem não sabe do desenho animado, pesquisa aí. Você olha e não está vendo. Você olha e não está acontecendo. No caso do desenho, tinha um que botava uma espada. Aí ele olhava e aquilo ali ajudava através daquela espada. Aí ele via aquilo, uma visão de coisas que estavam longe, que ninguém estava vendo e só ele via através da espada. Nós não somos desenho animado, nós não somos os Thundercats, mas nós temos essa espada aqui. É através dela que nós devemos olhar. O filtro é este, a espada real, verdadeira, que vai ao profundo da alma do ser humano é essa. É através dela que nós vamos enxergar o invisível e perceber as bênçãos infinitas do Senhor sobre nós. E quando isso acontece, nós deixamos de prestar atenção naquilo que é transitório e passamos a enxergar aquilo que é eterno. Aí as aflições se apequenam. Aí as dificuldades passam a ser apenas aquilo que elas são, pequenas dificuldades passageiras. Aí até aquelas dores agudíssimas de uma doença que talvez possamos enfrentar, será apequenada e será suavizada por um olhar para o invisível,
para aquele momento. E eu digo, esse é um dos meus versículos preferidos da Bíblia. É quando o Apocalipse revela que no céu não haverá mais dor. Eu, como a maioria dos homens, não suporto a dor. Se eu tivesse de parir, Márcia mesmo gosta de dizer, você é tão mimoso, porque qualquer coisinha eu estou, qualquer dorzinha. Eu saí de casa preocupado hoje, tive que tomar 2 analgésicos para estar aqui. Sentei aqui, a cabeça doeu, começou a doer de novo, e eu não consegui enxergar mais para pedir meu remédio. Mas graças a Deus, a dor estava aqui na cabeça, comecei a pregar, foi embora. Graças a Deus. E eu sei o que é isso. Você para de ficar fixando naquilo que é passageiro, porque toda dor vai passar. E começa a olhar para o invisível, que é a presença real e plena de Deus nas nossas vidas. As realidades espirituais são eternas e são mais importantes e duradouras do que as circunstâncias passageiras que nós enfrentamos. Às vezes, irmãos, nós enfrentamos realmente lutas dentro da igreja, dificuldades, problemas. Tem gente que escolhe fugir, tem gente que escolhe deixar a igreja, tem gente que escolhe brigar. O crente verdadeiro, ele vai olhar para além disso e vai vivenciar a restauração, vai vivenciar o perdão, vai vivenciar a mudança, e a igreja vai continuar, e a pessoa vai continuar olhando, como diz a Escritura, para o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, veja, Jesus suportou a cruz, pois ele tinha uma alegria. Ele suportou a cruz, rejeitando a afronta, e assentou-se à destra do Filho, do Pai, como Filho de Deus, né? Então Jesus, ele suporta a cruz, porque ele não estava olhando a cruz como dor, tá? Mas ele sabia que seria entronizado. Ele sabia que a partir daquele sofrimento, daquela cruz maldita, digamos assim, ele me resgataria, ele nos alcançaria. Então, quando Jesus está sofrendo, quando Jesus está morrendo, para onde é que ele está olhando? Ele está olhando para o Pai. Ele está olhando para o trono, e ele está olhando para os filhos que ele está resgatando ali, em obediência ao próprio Pai, que antes da luz já disse, você vai na cruz. Mantenhamos o foco no invisível. Isso significa viver pela fé. Isso significa confiar nas promessas de Deus. Manter o foco no invisível significa confiar na realidade do reino de Deus, ainda que não pareça estabelecida. Mesmo quando nós não conseguimos ver a realidade da vitória da igreja, nós podemos focar no invisível. E assim como Jesus disse, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, nós seremos felizes também, porque não vemos, mas estamos o quê? Crendo nele. Devemos então, irmãos, cultivar essa visão espiritual, focando nas promessas de Deus e na realidade do seu reino. Para vencer as dificuldades, é claro, eu não estou propondo aqui uma espécie de esvaziamento do pensamento, no sentido de que você vai agora dizer, isso não está acontecendo, o problema não está acontecendo. Eu não estou aqui querendo que você negue a existência das dificuldades e das aflições. Isso seria ridículo, isso seria algo assim impensado. O que eu estou propondo aqui é que você deve dar a importância devida a essas coisas. Elas são passageiras, elas são pequenas. Tem algo que Deus prometeu que é muito maior, que é muito superior. E que se você de fato é crente, se você de fato tem a mente de Cristo, se de fato o Espírito Santo habita dentro de você, você através da fé, você aguarda a revelação de Deus na sua vida. E eu não estou preferindo a revelação de o que fazer, mas a revelação no sentido da presença dEle no seu reino, quando Ele voltar. Vencendo as aflições. Por quê? Porque a igreja tem a luz de Cristo no meio das trevas. Lembre-se disso.
Por quê? Porque nós devemos lembrar, somos frágeis, somos vasos de barro, mas isso acontece para que a excelência seja de Deus e não de nós. É como a nossa própria salvação, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém. Então, como você é fraco, toda a glória pertence a Deus. Lembre-se também, as aflições são momentâneas, elas são passageiras, mas Deus tem preparado para nós algo maravilhoso e eterno. E quando este momento chegar, não haverá mais dificuldades, só haverá gozo, perfeição e vida na presença do Senhor Deus. Quando as dificuldades chegarem, você quer vencer, pare de ficar focando nelas e comece a focar em Deus. Comece a focar na sua palavra. Comece a usar a espada do Espírito para moldar a sua mente, para que você possa enxergar as promessas de Deus, inclusive no meio das dificuldades. Lembremos, irmãos, e eu quero agora concluir, de fato, uma frase de John Stott, diz assim: a cruz de Cristo é a garantia de que não há sofrimento sem propósito. O Filho de Deus sofreu. Nunca haverá sofrimento nessa terra maior do que o que Cristo enfrentou por nós ali na cruz. Mas havia um propósito. As aflições que nós enfrentamos também têm propósito. Elas são oportunidades para experimentar a graça. São oportunidades para experimentarmos o poder de Deus na nossa vida. São oportunidades para que nós possamos ser levados da aflição para a plena vitória através do Senhor Jesus Cristo. A minha oração, amados irmãos, é que aconteça o que acontecer, enfrentemos o que for preciso, que nós, assim como Paulo, não desfaleçamos, sigamos firmes, renovando as nossas forças diante do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Eu encerro, é? Tá bom. Vamos ficar em pé? Vamos orar? E eu quero propor agora para você nessa oração, eu nem vou perguntar, todo mundo tem problema, não tem? Mas talvez você esteja enfrentando aí uma aflição que está lhe incomodando muito. Eu quero propor que você lembre dessas palavras, mas a Bíblia também nos tranquiliza dizendo o seguinte: você pode pedir, você pode clamar ao Senhor. Eu vou orar então por você agora. Coloque aí no seu coração diante de Deus o que está lhe afligindo, o que está lhe magoando, o que está lhe preocupando, o que está trazendo dificuldades, inclusive que às vezes até mexem com a sua fé. Vamos orar? Eu vou orar por você. Senhor Deus, nós agora nos colocamos diante do Senhor, porque nós pertencemos ao Senhor e porque a luz do Teu Filho Jesus resplandece nas trevas e resplandece dentro da nossa vida. Nós agora colocamos diante do Senhor cada irmão, cada irmã presente aqui, e aqueles que de coração sincero agora derramam diante do Senhor esta luta, essa dificuldade, essa aflição, essa perseguição, muitas vezes, que vem sofrendo, que vem acometendo sobre eles. A Tua palavra diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. E eu quero olhar com aquele olhar focado no invisível, aquele olhar focado no Deus que é maior do que qualquer adversidade. Senhor, ensina ao Teu povo através da adversidade, mas agora também nós clamamos: livra o Teu povo. Talvez alguns irmãos aqui estejam sofrendo muito. Às vezes, nem sequer nós compartilhamos uns com os outros para não trazer preocupação, mas a luta está ali. Deus, que o Senhor possa lutar pelo Seu povo. O Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que é, que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega. Ninguém pode resistir ao Seu poder.
E o Senhor colocou esse desejo de orar pelo teu povo no seu coração, no meu coração agora. E é meu pedido ao Senhor, assim como é o pedido de cada um de nós, nós que somos vasos de barro, nós que somos todos aqui iguais, nós somos teus filhos, e também nós carecemos da tua glória e do teu poder agindo sobre nós. Nós clamamos a ti, ó Pai. Trabalha na nossa vida e nos faz vencer essas aflições, essas lutas que porventura estejamos enfrentando. E que nós reconhecemos que o Senhor, no estender de mão, numa única fala ou pensamento, pode derrubar no chão todos os nossos adversários, todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades. Então, nós como igreja do Senhor, nós clamamos que o Senhor possa trabalhar por nós, que o Senhor possa nos abençoar e nos fazer vitoriosos, não pela nossa própria força, mas através dos méritos do teu Filho Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.